Bom dia, bom dia. Quarta-feira, mais uma quarta-feira quente pelo jeito, né? E nós aqui com o nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, hoje no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal, a sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se levar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Pessoal, a gente tem mania, né, de questionar a Deus quando acontece uma, entre aspas, uma tragédia, né, em nossas famílias ou em nosso círculo de amizades. A gente tem mania de questionar. Por que foi tão jovem assim? Por que faleceu tão jovem? Desencarnou assim rapidamente, na flor da idade? Para tudo, Deus tem uma resposta. Deus tem um propósito.
Se Deus achou melhor levar na flor da idade, é porque apraz a Deus e seria bom para aquele espírito. E foi bom com certeza para aquele espírito, porque muita coisa poderia vir pela frente nessa encarnação que iria derrubar esse espírito, ia impedir seu progresso. Então Deus, na sua justiça, na sua bondade, para impedir que essas situações acontecessem na vida desse espírito encarnado, ele retira o espírito e traz de volta, e leva de volta à pátria espiritual. Porque senão ele poderia regredir ele poderia estar impedido de progredir devido a várias situações que poderiam acontecer, né? Ou que iriam acontecer, porque Deus sabe tudo que virá. Então Deus acha melhor levar, né? E a gente tem a mania, porque a gente é muito egoísta, quer sempre as pessoas perto da gente, né? As pessoas amadas perto da gente, e a gente tem a mania de questionar Deus por isso. Então nós temos que pensar um pouquinho mais, porque todos nós vamos cumprir nossa etapa, né? E cada um vai ter o tempo determinado para ficar aqui na Terra. Já tem o tempo determinado para ficar aqui na Terra, né? Nós nos programamos no nosso plano reencarnatório, nós nos programamos já para um certo tempo aqui na Terra. E nós temos esse tempo todo para evoluir, para crescer. Aqueles que já têm um tempo passado e que falta um pouquinho somente para a evolução, aqueles têm a possibilidade de ir embora mais cedo, de voltar mais cedo. Isso a gente tinha que entender e ter gratidão a Deus, e não questionar a Deus, resmungar contra Deus, porque levou fulano ou ciclano antes da hora. Não. Se Deus aprove levar essa alma de volta ao plano espiritual, é porque Ele sabe o que faz, é porque era a necessidade daquele espírito, né? O tempo que ele tinha que passar aqui, ele já passou. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Então, quando você termina seu trabalho, termina sua missão, você volta para casa, não é? Teoricamente, a gente volta para nossa casa. Quando a gente vai, faz uma viagem e faz um trabalho fora, né? E chega o tempo de voltar, a gente volta para casa. Ó, eu vou retornar tal dia, e dia tal nós retornamos, né? Eu estou falando isso no exemplo terreno, tá, pessoal? Uma viagem a trabalho, vamos supor assim, tudo tem um tempo programado. E é o que acontece com a nossa reencarnação. Nós temos um tempo programado para vir e para voltar. E o que a gente faz aqui entre esse tempo de vinda e de ida é o que vai contar, né? É o que nós vamos colocar na nossa mala quando a gente voltar, que a gente vai levar. São as coisas que a gente fez aqui, né? Então vamos procurar, né, enquanto nós estamos aqui, aproveitar esse tempo entre a chegada e a partida para a gente crescer, né? E com gratidão a Deus, e sem resmungar a Deus para reclamar, né, da perda de entes queridos antes do tempo, porque nada é antes do tempo, tudo é no tempo certo. Nosso livro dos Espíritos de hoje traz a questão 177 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, Encarnação nos Diferentes Mundos. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Pois muito bem. Então, não há necessidade da gente passar por todos os mundos, né? Por todas as casas de meu pai. Muitos estão no mesmo nível nosso. Então a gente não iria aprender nada de novo, né? Por isso a gente reencarna na Terra. E a gente reencarna em várias posições. Num dia eu sou rei, no outro dia eu sou um pedinte. Num dia eu sou patrão, no outro dia eu sou empregado.
Num dia eu sou homem, no outro dia eu sou mulher. É assim que funciona. Porque aí sim haverá a possibilidade da gente nos colocar no lugar do outro sempre. A gente vai estar vivendo o que o outro viveu numa vida passada. E vamos assim progressivamente até a nossa apuração e a nossa mudança de globo, né? Para um globo melhor. E vamos lá, para uma quarta-feira melhor. Com muita luz, muita paz, muito amor, muita alegria nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê tudo que a gente necessita no nosso caminho. Fé, força, amor e a prática da caridade. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração.